Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo, certo? Agora a gente vai começar um novo estudo, certo? Que vai ser através deste livro aqui, deste belo livro, tá? Bom, logicamente que a jornada vai ser muito longa, mas cada vídeo vai ser top. É um livro de desenvolvimento humano e os dois temas que ele mais aborda, o link desse livro vai estar aqui na descrição, tá? Ele vai abordar o desenvolvimento humano e dentro do desenvolvimento humano existem várias temáticas diferentes, mas as mais importantes é a neurociência, tá? E a psicologia. Então ele é um livro onde ele vai acrescentar muito para quem estuda psicologia, certo? E para quem estuda pedagogia. Por quê? É essencial você entender como é que o ser humano se desenvolve nos seus vários aspectos. Principalmente no aspecto científico, né, que vai ser abordado pela neurociência, e a partir da neurociência vai apresentar as outras questões, e a psicologia, né, vai acabar mostrando, se manifestando na psicologia, que é onde a gente vai ver um pouquinho como é que esse ser humano se constrói, ele se manifesta no mundo e interage no mundo. Perfeito? Então esse livro é top. Eu vou fazer devagarinho, parte por parte, vem comigo, tá certo? Vai ser uma mega aula, tá? Então já vai fazendo as suas anotações. Vocês sabem que na minha didática eu não fico passando muita imagem e tudo, mas quando precisar eu vou colocar, tá bom? Já faça o seu rascunho assim como eu fiz o meu, pra gente começar a desenvolver esse trem aqui, tá? Entendeu a missão? Vem comigo. Desenvolvimento humano. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, galera, a gente pode falar de várias coisas. Porque o desenvolvimento humano, ele só acaba quando a gente morre. Porque a todo momento nós estamos mudando. Ou as nossas células estão mudando, o nosso sistema comportamental, o nosso sistema de percepção, o nosso sistema cognitivo, que é o nosso sistema de inteligência, de entender. Nós estamos mudando até o último dia, tá? Mudando de várias formas. Então, o desenvolvimento humano não trata só do desenvolvimento da criança. Ele trata de todos os períodos enquanto o ser humano está vivo, tá certo? Enquanto o ser humano está aqui. Então, isso que é o interessante, porque ele é muito amplo, tá? Então, sendo assim, a gente começa sempre do começo, pensando no desenvolvimento humano. Antes de falar de qualquer psicologia, de qualquer coisa, nós temos que falar da questão sempre biológica, tá? O livro ele começa dando uma introdução, certo? Vai falar dos pensadores que estudaram desenvolvimento humano, vai falar, obviamente, do Piaget, obviamente, do Vygotsky, entre outros, vai falar de como a própria área da ciência, ali da biologia, da medicina, foram se desenvolvendo nessa procura, nesse estudo. Mas, em geral, a gente vai começar naquilo que é mais importante, tá? Então, a gente vai começar falando aí, e já vai fazendo as suas anotações, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de uma nova vida, tá? Tem duas coisas interessantes, que é o primeiro, né? A gente vai ter aquilo que vai constituir a pré-vida, vamos dizer assim, né? Aquilo que vai constituir a pré-vida é quem que foram os genitores, foram mais de um genitores, como é que isso aconteceu? Os genitores são diferentes, são de mesmo sexo? Teve alguma intervenção, teve alguma questão química, de drogas ou de química mesmo diferenciadas envolvidas? Teve alguma questão psíquica genética envolvida ali? Essas questões que são praticamente pré-vida, pré-estabelecimento dessa geração de vida, a gente vai estudar conforme o meio do caminho for acontecendo. E o livro vai deixar isso bem claro, certo? Por quê? Porque o livro quer separar aquilo que é secundário do que é principal, primário, aquilo que é o melhor estabelecido cientificamente, o melhor reconhecido cientificamente. O restante são variações, tá certo? Não são a regra, são as exceções, tá? Essas coisinhas aí, o livro vai abordar pra gente como questões microsistêmicas, de um microsistema, tá? Então, desse sistema micro antes pré-vida. Isso daí são questões posteriores, como eu disse, tá certo? E nós vamos ter também questões, tem essas microsistêmicas e as macrosistêmicas, né? Essas macrosistêmicas aí, a gente vai ver como é que vai ser a formação desse óvulo, né? Que vai vir um óvulo, vai virar um zigoto, depois eu explico quando essa criança está se formando. Quando essa criança começa a se formar e ela começa a capturar sensações, ela começa a se construir como indivíduo, que é já o momento de capturar as sensações para se construir como um indivíduo, como um ser humano, ela
vai ter todo um mundo que vai começar a moldá-la. Esse ambiente, esse mundo que vai começar a moldá-la, a gente vai chamar de um sistema macrosistêmico, tá certo? Um sistema macrosistêmico, sistema grande, tá? Diferente da microsistêmica, que nós vamos ter o macrosistêmico, que também é uma questão que a gente vai ver conforme for ocorrendo aí o estudo, o nosso caminho, tá certo? Mas o que importa pra gente agora, primeiro, nesse primeiro momento, até para você entender as modificações celulares, biológicas, de como uma vida pode nascer com as suas características diferenciadas daquilo que é considerado um padrão, certo? Que é o que mais acontece, beleza? Então a nossa preocupação agora é a fecundação. Então vamos falar sobre fecundação. E é muito importante que vocês vão vendo que a gente vai entrando na medicina, na biologia e tal, na neurociência, porque vai explicando como é que isso se conecta com o cérebro, como é que o cérebro ele vai construir todo esse eu que existe bioquímico, certo? Estrutural. Depois nós vamos transitando todas essas matérias. Vai ser show de bola, tá? Bom, uma coisa importante então, agora no nosso tema, nós vamos abrir o tema. Como ocorre a fecundação? Afinal de contas, como acontece a fecundação, certo? A gente tem um caso rapidinho para tratar que é o seguinte, que é o caso da Tânia, né? Que ela ficou tentando engravidar, ela ficou contando os dias na tabela, que existe um período onde existe uma fecundação interessante, e ela esperou a tal da chamada janela fértil. Depois de 2 a 3 meses que ela viu que não estava dando certo essa janela fértil, ela foi entender, pesquisar, e foi em médicos e viu que, na verdade, a pessoa não engravida só na janela fértil. Então cuidado você aí, viu? Tá aí contando o calendário, mas muitas vezes acontece de engravidar fora do período. Por quê? Porque não é algo exato. É a maior possibilidade, mas não é a única possibilidade. Pode se engravidar fora do período fértil, tá certo? Isso pode ser imprevisível, pode acontecer. Isso é um caso interessante para você entender, para a gente entender aqui as variações daquilo que pode dar molde a um novo tipo de vida, tá? Como, por exemplo, não conseguir fazer essa fecundação no momento certo, no momento que você usou o calendário, mas sim fora da fecundação. E não deixa de ser normal, tá bom? Isso faz parte da dinâmica de construção de resposta do corpo. Bom, e como é que acontece então a tal da fecundação? Certo? Como é que eles vão fecundar? Precisa de um espermatozoide de um homem saudável e de um óvulo de uma mulher saudável. Um óvulo maduro e espermatozoide maduro, certo? O que acontece é que no óvulo da mulher, o espermatozoide ele vai trilhar um caminho, tá certo? Que ele vai ser aí colocado pela vagina, e ele vai nadando pelo canal do colo do útero, certo? E ele vai até os tubos uterinos e vai encontrar com esse óvulo feminino, penetrando. Esse óvulo feminino ele vai lá para o útero e aí então como é que acontece? Começa o desenvolvimento, tá certo? O desenvolvimento de uma nova célula, que é a união dos dois, que é o tal do zigoto, tá? Esse zigoto é praticamente a célula final, tá? Sexual, lembrando que aqui nós temos os espermatozoides e o útero, que são células sexuais. O que isso significa? Que quem dá o útero é o corpo feminino, tá? E quem cede o espermatozoide é o corpo masculino. Na união desses dois vai virar um zigoto. Esse zigoto ele vai se multiplicando por fatores biológicos naturais e ele vai dando o formato do corpo e os órgãos da criança, os nossos órgãos. Então a gente vai se construindo através dessa célula sexual final, que é o zigoto. Beleza? O que é o espermatozoide do homem, no final das contas? Esse espermatozoide do homem ele é uma glândula reprodutiva, tá? De um homem maduro. Como assim de um homem maduro? Onde o seu órgão já consegue reproduzir esse espermatozoide maduro pronto para fecundar. Beleza? Bom, é isso aí. No começo, essa é a grande ideia. É entender a formação natural, a formação ideal para um bom nascimento de uma criança saudável, tá? Esse é o padrão mais geral, né? Como quando se diz padrão, nós já estamos falando daquilo que é a maioria. Então esse é o padrão
E nos outros capítulos a gente vai começar a explorar, o livro vai começar a trazer possibilidades, como por exemplo, no próximo vídeo dessa lista, a gente já vai ver como é que nascem os primeiros seres humanos diferentes, multiplicação de seres humanos gêmeos, trigêmeos, de mesmo úteros, de úteros diferentes, células que se dividiram, a gente vai entender tudo isso. E quando a gente fala de formação uterina dentro do útero, quando o zigoto começa a formar o ser humano, nós já vamos começar então a entrar numa outra parada, que é o quê? Esse indivíduo começa a ter as sensações e ele começa a ser afetado pelo mundo fora, pelo mundo externo. Vocês vão ver em que momento que nós já somos capazes de ser influenciados pelo mundo externo. Assim, quando a gente ainda é bem pequenininho, nascido ali num feto bem pequeno. É bem interessante como é que a gente rapidamente já começa a receber os fatores de fora, que é o que eu disse no começo, que são exatamente aqueles fatores do... A gente viu o... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, tá. A gente viu o microsistêmico, certo? Que é aquele antes. E o depois da fecundação, que é aquele grupo social, é o ambiente, são as pessoas, aqueles estímulos que vai vir de fora no pós-geração da criança. Então a criança está começando a ser gerada, e nesse momento que ela começa a ser gerada como indivíduo, ela vai ter então todo esse macrosistema, tá certo? Esse grande sistema influenciando o seu desenvolvimento. Certo? É isso aí então, espero que você tenha curtido, gostado. Curtiu? Deixa aqui nos comentários o seguinte, deixa alguma frase do vídeo. Desenvolvimento humano, agora eu estou entendendo desenvolvimento humano, interessante saber sobre esse desenvolvimento humano, para a galera achar o vídeo. Compartilhe o vídeo, clica no joinha e tamo junto e até o próximo vídeo de desenvolvimento humano. Valeu!